Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Falei com ele, deve ser do Marcinho, que essa Bíblia aqui parece ser do Marcinho. Mas, Marcinho, põe o nome, tá com o nome? Põe o nome, o telefone, né? Se você ama a tua Bíblia. Que aí é bom sempre que alguém que acha já identifica. Meus irmãos, hoje nós estamos com mais uma das nossas lições sobre o Evangelho segundo escreveu Marcos. E no capítulo 5, na página de número 22, Marcos capítulo 3, página 22, a nossa lição que se intitula O Servo e as Multidões, tem uma referência bíblica do capítulo 3, versículos 7, 8, 9, 10 e 11. Claro que todo o texto seria importante para falar sobre esse assunto, mas, como os irmãos sabem que o espaço publicado aqui não é tão grande de publicação, então nós temos que ler alguns versículos conforme está escrito aqui. E o texto diz assim, nesta lição de número 5, datada de hoje, 29 de janeiro de 2023, da editora Betel, Ministério Madureira. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o apertasse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Pai, em nome de Jesus. Que boa palavra, Senhor, é lida neste momento aos nossos ouvidos. Ó Senhor, nós te agradecemos por esta manhã. Uma manhã especial para nós, Senhor querido. E nesta manhã nós estaremos estudando a tua bondosa palavra e te pedimos que o teu bondoso Espírito Santo fale segundo a tua orientação aos nossos corações, pois tu sabes o que precisamos nesta manhã. Então ajuda-nos com o dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento, para que a revelação necessária para este momento seja vinda de ti. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se assentem. Eu lembro, irmãos, que na lição de número 3, ou na terceira lição, né, que nós estávamos estudando deste trimestre, que está na página 15 da revista, o que eu vou falar. Eu lembro que quando nós íamos falar, no tópico 3, na página 15, sobre a compaixão do servo, a lição era compaixão, era sobre o servo, ou melhor, as características, né, do servo. E sobre a compaixão do servo, eu disse para os irmãos, vamos falar rapidamente aqui, porque na lição 5 nós nos deteremos um pouco mais sobre este assunto. E é esta lição, quando nós hoje, com maiores detalhes, né, nós veremos Jesus entre a multidão. Ali Marcos estava tratando de alguma coisa e falou sobre a compaixão do servo. Mas o assunto não era só sobre a compaixão do servo, o assunto era sobre as características do servo, né? Então, hoje, mais detalhadamente, não é detalhadamente esgotando todas as, vamos dizer assim, os ângulos da compaixão de Jesus como servo, mas com um pouquinho mais de detalhes, aí nós vemos Marcos observando Jesus dentro da multidão, ou seja, no meio daquela multidão que o apertava, como vimos aqui o texto, que às vezes era necessário até ele se afastar um pouquinho. Aí Jesus acabou nos seus, vamos dizer assim, no seu contato ali, né, ele acabou mostrando
uma íntima compaixão para com o povo, para com a população. Aliás, nós só mostramos de fato que somos no meio de pessoas, né? Sozinho não tem como. Então, a palavra do Senhor que nos mostra aqui, irmãos, é o que nós observaremos, porque os discípulos, assim como Jesus, devem lidar com as multidões com compaixão, discernimento e atenção. Essa é a verdade aplicada, né? Que assim como Jesus, os discípulos também, em relação à multidão, você está aí, deve sempre lidar com compaixão, discernimento e atenção. O que às vezes dado a nossa importância no meio da multidão, porque na multidão, irmão, nós revelamos quem somos. E os irmãos sabem que se houver uma multidão, isso é exemplo até na Bíblia, um homem estava indo tranquilamente, fazendo o seu serviço, ele era governador, estava todo tranquilo, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. E um dia, não sei por que cargas d'água, ele resolveu dar um discurso. E quando ele acabou o discurso, a multidão o aclamou e disse assim, fala como se fosse um Deus. E ele, em vez de ficar feliz com aquele elogio, mas saber lidar com essa multidão, aí ele fez o quê? Ele tomou a glória para si. E Deus o feriu, e ele morreu comido de bicho. Um homem chamado Herodes. Então, com a multidão, na multidão nós revelamos quem somos. Observa o número de pessoas que se envaideceram, que cresceram, que extorquiram praticamente o povo de Deus, porque ficou famoso na multidão, pregando, cantando. Mudou completamente. Antes cantava de graça, depois tinha que cantar pagando. Meu trabalho aí antes, não era? Está entendendo? Então, a multidão revela quem somos. E Jesus, ele revela muito do que devemos ser com esses textos que os evangelhos narraram. Porque Jesus esteve entre uma multidão, um número sem fim de pessoas, que em determinado momento, João narra no capítulo 6, dizendo que tinha cerca, mais ou menos, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Olha só. Aí se calcula mais ou menos aí que tinha cerca entre 9 até 10.000 pessoas, contando-se mulheres e crianças. Imagine. Então era muita gente. E como Jesus reagiu no meio da multidão? O servo, na condição de servo, não se exaltou, não maltratou a multidão, não extorquiu a multidão. E tem uns que só um pouquinho de tempo que ele está entre a multidão, ele já se sente o maioral, já se sente o camarada, já se sente o melhor de todos. Tem um vídeo aí que rola aí de um que não tem uma perna. Que homem arrogante é aquele? Vocês já viram, né? Para pregar. Aí uma pessoa que sai, ele começa a reclamar. Você aí, que vai trazer água, traz minha água logo. Traz. Que isso, irmãos? E só tem uma perna, imagina se eu tivesse duas. Que isso, irmãos? Onde aprendeu? Eu fico pensando assim, olhando essas coisas, fico pensando, com quem aprendeu essas coisas? Com quem aprendeu essas coisas? Irmãos, o servo, Jesus no meio da multidão, você não vê mudança de característica nele. A mesma coisa que ele foi a mesma coisa que ele foi com Nicodemos, sozinho, na calada da noite, a mesma coisa que ele foi no sol escaldante do meio-dia, com a mulher lá junto ao poço de Jacó, a mulher samaritana, foi a mesma coisa junto à multidão. Não vê um ato de arrogância, assim, um indício de que ele, agora eu estou podendo, olha só como é que a multidão me segue, né? Irmãos, tanto faz para nós, e quando você não estiver mais sentindo isso, você clama a Deus, porque Deus certamente vai usar de misericórdia contigo. Você tem que, tanto faz para você ter meia dúzia te ouvindo, quanto tiver 600, 6.000, 60.000. Você não pode, em detrimento do número de pessoas, só tem 2 pessoas, hoje eu não vou pregar nessa casa. Não pode, irmãos. O teu comportamento tem que ser o mesmo.
E nem pode, com 60 mil te ouvindo, ou 6 mil, você mudar o comportamento e achar que é alguma coisa. A compaixão de Cristo é mostrada porque ele é servo. E se nós não formos servos, nunca demonstraremos compaixão. Então, observa. Aí, esta lição, o comentarista escreve para nós, pastor Abinay Vargas, fundamentada agora no capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Claro, capítulo 3 é só a fundamentação, vamos dizer assim, para a gente ter uma base. Mas ele está todo o Evangelho embutido aqui nessas lições, e nesta também. Então, essa lição que ele trouxe para nós tem os seguintes objetivos que nós veremos. Primeiro, está aqui na página 22, onde tem aqui o objetivo da lição. Primeiro, é nos ensinar como devemos portar em meio à multidão. Porque hoje você está se portando com um grupo pequeno, mas amanhã você não sabe onde Deus te colocará. Onde Deus te colocará. Irmãos, o futuro pertence ao Senhor. Nós temos, eu vou citar porque é exemplo nosso, é de nossa, vamos dizer assim, de nossa convenção. Nós temos o bispo primaz, Manuel Ferreira. Para quem já ouviu o testemunho dele, é gravado aí, tem gravações, deve ter até no YouTube, né? Ou tem livro também. Para quem já ouviu o testemunho dele, ele ficou durante muito tempo conhecido como pastor da Igreja dos Quatro. Era só ele, a esposa e 2 filhos. Hoje, olha a multidão que ele se encontra. Você não sabe onde Deus te levará. Não é que você tenha que ansiar. Você tem que estar à disposição de Deus. Talvez eu viva sempre com um número resumido, mas talvez Deus me coloque num número maior. Sei. Então, agora, não importa onde, esta lição aqui, mostrando Jesus entre a multidão, traz como primeiro objetivo nos ensinar como devemos nos portar em meio à multidão. Tanto faz se for pouco, se for muito, comportamento tem que ser um só, o de servo. Segundo objetivo que ele nos mostra, que nos traz, é mostrar que ninguém pode atrapalhar nossos sonhos. Isso aqui também é uma realidade. Aquilo que você sonha, se ele estiver afinado com a vontade de Deus, nós não devemos sonhar aquilo que Deus não quer para nós. Os nossos sonhos, já ouviram cantar que tem os sonhos de Deus, né? Então, os nossos sonhos têm que ser os sonhos de Deus. Talvez seja uma expressão até criticada, mal compreendida. Porque Deus não sonha, né? Os nossos sonhos têm que ser os sonhos de Deus. Mas, quando falamos de sonhos, são os pensamentos, são os desejos do coração. Os pensamentos, os desejos, nossos desejos, os desejos de Deus são maiores do que os nossos, né? E melhores. Agora, observa, os sonhos de José eram os sonhos de quem? De Deus. Era a vontade de Deus para a vida dele. Então, ninguém deve atrapalhar os teus sonhos. Só que os nossos sonhos, nossos desejos, eles devem ser coerentes com os desejos de Deus. Ele não pode ser diferente do que Deus quer para nós. Porque, às vezes, eu posso desejar uma coisa, sonhar uma coisa, que não é a vontade de Deus para mim. E não adianta, irmãos. Eu tenho que aprender a sonhar os sonhos de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Agora, uma vez que eu estou dentro da vontade de Deus, então, dentro desse contexto da vontade de Deus, ninguém deve atrapalhar os meus sonhos. Ou seja, eu não posso dar ouvido. Alguém até brinca com certa coisa, que Beethoven era surdo, né? Aí disse assim, que Beethoven, ou alguém falou para ele, você nunca será ninguém. Aí ele falou, e sabe por que ele foi alguém? Que todo mundo conhece, que ele não deu ouvidos à pessoa. Ele não escutou o que a pessoa falou. Então, em tom de brincadeira, mas é uma verdade. Irmãos, quando Deus quer algo para a sua vida, e você sabe que está dentro do contexto da vontade de Deus, fica tranquilo, apenas cumpra o desejo de Deus, porque agrada-te do Senhor,
E ele satisfará os desejos do teu coração. E o terceiro objetivo que o comentarista nos traz é falar que o servo socorre quem vai ao seu encontro. Deus sempre socorre quem vai ao seu encontro. Agora, é preciso ir ao encontro do Senhor. É preciso. E isso acaba nos mostrando o contexto de tudo que estamos falando sobre o servo e as multidões. Ou seja, Jesus estava para servir, não para ser servido. Na página 23 da lição, a introdução diz assim, ó, estudaremos nesta lição mais um importante aspecto do ministério terreno de Jesus, lidando com as multidões. O enfoque será quanto às questões de oportunidade, atenção, discernimento e discipulado. Quer dizer, o enfoque aqui é esse. A multidão ofereceu oportunidade, ofereceu uma oportunidade também de atenção, de discernimento e discipulado. Pois o fato de alguém estar entre a multidão que segue a Cristo não significa que automaticamente é um discípulo de Jesus. Isso aqui é importante, tá, gente? Quem está seguindo, está no meio da multidão, do povo que se diz ser chamado povo de Deus, não significa que você é um servo de Deus, tá? Ah, mas eu estou indo à igreja. Não significa. Você tem que ter o teu compromisso pessoal com Jesus. Salvação é individual, é intransferível. Tem muita gente que vai no meio do povo e vai caminhando, como lá no Antigo Testamento diz, uma mistura de gente que ia no meio do povo de Israel. Não quer dizer que Deus tem o mesmo compromisso com essa pessoa do que tem com o seu povo. Você tem que ter o seu compromisso com o Senhor, a tua salvação individual. Então, aí Jesus e a multidão, que é a primeira parte, e são três coisas, irmãos, interessantes que veremos nesse ponto, em relação a Jesus e a multidão, tá? Três coisas interessantes que veremos. Ou seja, é 1.1, 1.2, 1.3. Nós veremos três coisas interessantes. Daqui a pouco falaremos. Mas essa introduçãozinha da página 23, onde está escrito Jesus e a multidão, o comentarista diz assim, ó, é belo dizer que assim como Jesus se compadeceu da multidão, também nós, é belo dizer, tá? Também nós, na nossa caminhada cristã, somos chamados a termos compaixão do povo. Isso aí é um chamado de Deus a ter compaixão do povo. Podemos dizer que Jesus, além de saciar a fome da multidão, de igual modo saciava com os seus ensinamentos. Deu pão, mas também deu ensinamento, alimento físico, alimento espiritual. É uma oportunidade que ele teve ali para fazê-lo. Agora, quais são as três coisas interessantes em relação a Jesus e a multidão que o comentarista aqui nos traz para nós fixarmos? Primeiro, ele sempre estava atento às necessidades da multidão. Que falta em muitos de nós, liderança. Irmãos, estar atento à necessidade. Quando eu estou atento à necessidade do povo, então eu me ponho na condição de servo. Se eu me pôr na condição de senhor, eu nunca estarei atento à necessidade do povo. Pelo contrário, eu estarei atento à oportunidade de extrair mais do povo. É o que tem acontecido em muitos casos. Então, você que possivelmente Deus te chamará, ou já te chamou, te vocacionou, te vocacionará, há alguma situação em que você trabalhará com pessoas, irmãos, a condição de qualquer um de nós é a de ser servo e não de ser servido. E, infelizmente, nós vivemos uma geração que nós observamos que as pessoas, elas anseiam por algum cargo dentro do reino de Deus, na igreja, como nós falamos, apenas para ser servido, para ser destaque, para ser alguém que eu tenho, você não tem. E, na verdade, irmãos, aqueles a quem Deus chamou para ser servo, eles só anseiam servir a Deus. Nem pensam em cargo, acredita? Nem pensam em cargo.
Só anseia servir a Deus. Só quer servir a Deus. Não quer saber de se o pastor viu, se o pastor não viu, se o pastor vai aclamar, se não vai aclamar, se vai elogiar. Ele não quer saber. Ele só quer servir. Não está preocupado com aquilo que os homens possam lhe dar em troca. Porque servo, irmãos, ele não tem preocupação consigo, mas em fazer aquilo que é devido fazer. E muitas pessoas estão sendo ensinadas erradas. Interessante que nós temos esse ensinamento e imagine as milhares de pessoas que estão ouvindo isso hoje, que eu estou aqui falando, que já leram essa lição durante essa semana, que já ouviram alguém ensinar, e muitos também dos que ensinaram não conseguiram se encaixar nessa situação. Porque o holofote, irmãos, parece que agrada as pessoas. O palco parece ser uma sensação, a ambição de alguns. E o que deve ser a sensação e a ambição de cada crente em particular deve ser apenas de servir. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-se a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas de seu pasto. Não fomos nós que escolhemos, não fomos nós que desejamos, não fomos nós que tivemos a capacidade, não, eu estou aqui porque eu quis, não, negativo. Foi Ele, não nós. Jesus falou, não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi. Eu vos escolhi a vós. E eu vos nomeei para que vades, desfrutem o vosso fruto, permaneça. Então, aí Jesus mostra-nos aqui o comentarista, que essa é uma das coisas interessantes de Jesus em relação à multidão, diferente de muitos de nós, que se tivermos uma oportunidade de estar entre a multidão, podemos criar certas expectativas de arrogância. Aí Jesus mostra aqui, atento às necessidades da multidão. Então, isso está relacionado com Marcos capítulo 8, está vendo? Versículos 1 e 2, não, é o capítulo 3 agora citado, mas capítulo 8, naqueles dias, havendo muito grande multidão. Quando diz assim, era algo assim incontável. Muito grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes, tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Aprendemos com Jesus a relevância de estarmos atentos à necessidade das pessoas e nos colocarmos à disposição do Senhor para sermos usados pelo Espírito Santo como canais de bênçãos, porque, irmãos, o Senhor nos chama para participarmos do processo, nos orienta como agir e nos capacita com o poder do Espírito Santo. Olha, aprendemos isso aqui, nos colocarmos à disposição do Senhor para sermos usados pelo Espírito Santo como canais de bênçãos, diferente de muitos casos que estamos vendo. E detalhe, centenas, milhares de pessoas estão às cegas, seguindo pessoas que não têm compromisso com a multidão. Irmãos, aqui entre nós, eu sei que é difícil para quem... Eu não posso me colocar no lugar de quem pastoreia uma multidão, mas é incabível, irmãos, um pastor que ele está liderando uma multidão e ele não ter acesso, ele não ter coragem de passar no meio do povo e sumir do púlpito, cai na bate-caverna e dali ninguém vê mais. Irmãos, não tem cabimento. Aquele que está no altar, ele foi chamado para servir pessoas. Servir, se é difícil para uma pessoa, mas é difícil servir uma pessoa, uma igreja, de repente, que tem 10 mil membros, tudo bem, é difícil atender todas as pessoas, é difícil, não estou dizendo que é fácil, nem que ele vai se matar fazendo isso. Moisés estava fazendo isso e o sogro dele deu um conselho e disse, não faça isso, você vai morrer porque esse povo vai te... Porque o povo realmente, se der bobeira,
ele extrai todo o sangue da pessoa. Agora, irmãos, mas Moisés estava entre o povo. Causas grandes ele resolvia e atendia pessoas. Causas pequenas, ele dizia assim, olha, vou designar o fulano, você vai a ele, e ali ele vai resolver essa questão. Mas ele estava ali. Agora, o que eu estou questionando é que hoje as pessoas não estão entre pessoas. Elas entram, fazem o seu sermão, muito bem feito, e depois somem. Somem, simplesmente somem. Ninguém vê. A maioria daquelas pessoas nunca tiveram a oportunidade de chegar perto, de apertar a mão do pastor. Por isso o povo está como, irmãos, sem orientação, sem orientador. O povo está andando como se não tivesse pastor. Agora, sabe o que Deus fala? Sempre aconteceu isso. O livro de Ezequiel, capítulo 34, ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Mas também o Senhor fala assim, olha, eu vos darei pastores segundo o meu coração. Coração de servo, irmãos. Coração de servo. Então, se você tem desejo de servir ao Senhor, amém. Agora, se você tem desejo de ser alguma coisa na igreja, para dizer lá para quem te perguntar, e tem pessoas que têm vergonha de dizer, o que você é lá na igreja? Sou membro, servo do Senhor, sou crente. E já tem uns que, o que você é na igreja? Pela misericórdia do Senhor. Ele não fala quando é para ser membro, olha como é falso. Para ser membro, ele não fala assim, pela misericórdia do Senhor, eu sou um membro do corpo de Cristo. Sou membro da igreja. Não, sou membro. Esperando que alguém diga assim, esse pastor não tem visão, não. Você já era para ser um presbítero, já era para ser isso, para ser aquilo. Aí, quando ele é um presbítero, aí pela misericórdia do Senhor, eu sou presbítero. Para que essa misericórdia do Senhor? Eu nunca disse isso, irmão. Nunca usei essas expressões. Pela misericórdia do Senhor. Eu sei que tudo que faço e que sou é pela misericórdia do Senhor. Agora as pessoas me perguntam, o que o irmão é lá na igreja? Eu sou o pastor da igreja. Acabou. Aí, pela misericórdia do Senhor, como quem diz, eu não mereço, eu não sou ninguém, sou uma bolinha de papel na lixeira do céu, aquela coisa toda, aquela baboseira toda. Não, irmãos, eu sou o pastor da igreja, eu sou o dirigente do culto, eu sou o líder dos jovens, eu sou o líder... Pronto, acabou, só isso. Todo mundo sabe e saberá que se você está ali é por misericórdia e bondade de Deus. Que você é servo, irmãos. Agora, de que adianta usar pela misericórdia do Senhor e ser arrogante? Achar que é alguma coisa. Você é realmente aquilo que Deus colocou a ser, e é autoridade. Agora, irmãos, não se julgue a autoridade. Não se julgue a autoridade. Você é quem Deus quis que você fosse, e tudo isso é por um pouquinho de tempo. Tem que falar. Tem que falar porque você será, vamos dizer assim, pagará o preço, a cobrança será daquilo que você diz que é. E é falsidade ideológica. É crime de falsidade ideológica, né? A pessoa falar que é aquilo que ela não é. Mas tem gente que se faz, né? Não, todo mundo me chama, todo mundo aquela coisa toda. Não, uma coisa é chamar, te considerar, e outra coisa é você ser. Tá? Quando eu era criança, eu era chamado de pastorzinho, todos os lugares que eu ia. Não sei por quê, que meu pai nunca foi pastor, mas na escola, aí ia fazer trabalho na casa, aí você é pastorzinho. Então, eu sei, aí, quer dizer, eu não sei se eu tinha cara de crente, de repente eu tinha cara de crente, né? Então, e os não crentes falavam, então, olha, mas isso aí não quer dizer que eu fosse, não queria dizer que eu fosse, né? E nem eu ia dizer nunca que tivesse aquilo que não era dado por Deus. Olha, aí a segunda coisa interessante, na página ainda 23,
é que Jesus, no meio da multidão, irmãos, sempre aproveitava as oportunidades. Sempre. 1.2 aí. Um pai, vendo seu filho padecer, se destacou em a multidão para pedir socorro ao servo. Apresentando a situação de seu filho, fez o quê? Resultou na libertação do menino. Ele sempre aproveitava a oportunidade. Quando ele trabalhava isso, ele acabava fazendo o quê? Ainda que dando oportunidade de uma libertação, que essa era a condição agora que surgiu, ele aproveitava para ensinar os seus discípulos, que houve uma disputa entre eles, lembra disso? Aí Jesus, então, começou a ensinar. Marcos, capítulo 9, versículo 25, Jesus libertou. Aí, aprendemos o quê? Que naquela disputa, que com disputas e discussões, irmãos, no meio da multidão, ou as frustrações, não podem nos impedir ou nos desanimar de ir a Cristo e falar com Ele sobre nosso sofrimento e nossas necessidades. Que os homens ficavam, não importuna o mestre. Aí começou aquela questão, aquele empurra. Irmãos, não deixe que nada impeça você de seguir até o mestre. As frustrações que muitos de nós temos. Irmãos, eu sei que tem muito crente frustrado, muito obreiro frustrado, muitos pastores frustrados. Homens que fizeram a vontade de Deus. Eu já contei uma situação aqui, não vou citar o nome, que esse homem já partiu para o Senhor, né? Mas ele veio aqui. Um homem que foi chamado com o dom de ensinar. Ensinou a muitos, trouxe muitos estudos bíblicos, ensinou em seminários. E um dia ele veio aqui num trabalho de missões que fora feito. Ele veio aqui e nessa conferência missionária, ele, em vez de ensinar como ele tinha sido chamado a ser ensinador, ele demonstrou frustração ministerial. Frustração ministerial. Começou a falar que não sei o quê, que o pastor fulano tem uma casa, uma mansão na Barra, que o outro também não sei o quê, tudo enriqueceu. Começou a falar dos pastores aqui da região que enriqueceram. E eu pensei, ele está frustrado. Está frustrado. Aí ele começou a falar, depois até falei com o dirigente do culto aqui, da Secretaria de Missões, falando, não convida mais ele não, que ele saiu do eixo, saiu do lugar que Deus colocou. Irmãos, as frustrações, uma palavra que eu ouvi, Assembleia de Deus de Olinda 1, na gestão ainda do pastor Paulo Pugliese, claro, o pastor Jorge, depois que ele assumiu, ainda não fui lá, né? Então, eu fui convidado para pregar, olha só como acontece, eu tinha uma carta com a data da pregação, e eu fui no dia que estava a data da carta. Quando cheguei lá, eu vi uma pessoa lá no púlpito, uma irmã, uma pastora, e eu pensei, tem alguma coisa errada. Aí eu fiquei quietinho, e era a pastora que ia pregar. Aí eu percebi também, porque quando eu cheguei, o pastor Paulo falou assim, é claro que ele nunca soube disso, vai saber agora se ele estiver ouvindo, né? Aí ele nunca soube disso. Aí ele falou assim, que bom ver você aqui hoje. Aí eu pensei, tem alguma coisa errada. Aí eu olhei disfarçadamente na Bíblia, né? Estava lá a carta, a data de hoje, né, que eu estaria pregando. Mas eu fiquei quieto. Aí, na agenda dele, estava 2 dias depois. E eu fiquei lá normalmente, né? Assisti aquele culto e ouvi aquela pregação. Uma das coisas que marcou e guardei até o dia de hoje, talvez seja só para isso que eu tenha ido lá. Ela falou assim na pregação, as frustrações do homem são sinal de andamento da vontade de Deus. Só isso que eu gravei. Naquela pregação toda que ela fez, eu só gravei isso. Irmãos, você deve florescer onde está plantado. Deus me chamou para estar aqui e não ali. Então, eu não posso ficar frustrado por não ser aquilo que as pessoas acham que eu deveria ser. Ou por não ser aquilo que em determinado momento passou na minha cabeça que eu poderia, não é que deveria, que eu poderia ser, ou
onde eu poderia estar. Eu estou exatamente no lugar que Deus me quis estar. E aqui estou. Então eu não posso ficar frustrado, porque Deus tem um chamado para cada uma das pessoas. Se você foi chamado a ensinar, ensine. É isso que o apóstolo Paulo fala, esmere-se no fazê-lo. Tem pessoas que foram chamadas a pastorear, e pastorear, às vezes, multidões. Está entendendo? É diferente de quando nós fazemos assim. Estamos aqui e queremos ser um evangelista top, nível Billy Graham. Irmão, Deus chamou Billy Graham para as multidões. E quando ele esteve junto com a rainha Elizabeth, aí foi em particular, ela não tinha como ir à multidão. Então, chamou para que ele fosse ao palácio. E ele pregou o mesmo evangelho de salvação para ela. Então, o plano de salvação que ele pregava às multidões, ele não foi lá para fazer política e nem se gabou. Você ouviu alguma vez, em algum discurso de Billy Graham, ou alguma entrevista, ele falar, eu já estive lá. Hoje as pessoas vão no gabinete do prefeito, eu estive com o prefeito tal, eu sou amigo do delegado, eu sou amigo não sei de quem. E que é isso, irmãos? Ele foi, irmãos, dentro do palácio, pregar o evangelho à rainha Elizabeth. E pregou o mesmo evangelho, simples, feijão com arroz, e Jesus Cristo é o Salvador. E se a pessoa não entregar a vida a ele, estará condenada ao inferno eternamente. Aí hoje, de repente, se eu for numa casa presidencial, o que eu vou fazer? Tomar um cafezinho, bater um papinho, não vou falar. Não falar que ele vai para o inferno? Não posso falar. Posso falar? Não posso. Ele é o presidente, ele é o prefeito, ele é o isso e aquilo, é a autoridade. Irmãos, todos nós precisamos de Jesus. Todos. O apóstolo Paulo aproveitou uma oportunidade, quando estava em meia multidão, e disse assim, aí foi específico, ó rei Agripa, e pregou o evangelho para ele. E ele fala assim, por pouco me persuades ao evangelho. Quer dizer, ele ficou comovido com aquela palavra que nunca lhe tinham dito. Jesus é o Salvador. Então, irmãos, são coisas assim interessantes, sabe? Aproveita essas oportunidades de estar no meio da multidão. E as frustrações não podem nos impedir ou desanimar. E todo mundo é sujeito a isso, tá? Não tem aquele dia que você fala, não sei se está valendo a pena. Pô, a gente faz certinho, só o que faz errado que tem valor. Não é assim que a gente fala? Quem faz errado tem valor. Quem faz certo não tem valor. Quem anda direitinho nunca é valorizado. Irmãos, não espere tapinha nas costas de homem. Não espere que eu reconheça. Tem gente que fala assim, vou sair daí. Por que tu saiu dali? Não, o pastor ali não reconhece meu ministério. Ué, eu não tenho que reconhecer o ministério de ninguém. Quem tem que reconhecer o seu ministério é Deus. Eu não tenho que reconhecer nada, não te chamei. Eu te chamei para alguma coisa? Não. Quem te chamou? Quando você fala quem te chamou, você fala que foi o pastor Moisés? Não foi o pastor Moisés que me chamou. Não, foi Deus que me chamou. Então, ele que reconheça. Eu não tenho que reconhecer o ministério de ninguém. Ninguém tem que reconhecer meu ministério. Nem pastor presidente, nem o bispo primaz, nem ninguém. Quem tem que reconhecer o ministério é aquele que o chamou. E não fique frustrado por conta disso. Porque isso aí é natural, irmãos. Profetas falavam mentiras ao povo, recebiam prêmios. Profeta falava a verdade, tapa na cara. Eu ainda estou no lucro, que nunca ganhei um tapa na cara. Então vou ficar frustrado por quê? Tapa na cara e calabouço, vai para a lama, porque falou a verdade. Prega a palavra, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Se alguém quiser reconhecer, reconheça, se não quiser também,
Ninguém precisa ser reconhecido. Aí você canta, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, né? Mas querem ser reconhecidos. Ninguém precisa ser reconhecido, irmãos. O próprio Jesus não foi reconhecido. João Batista não foi reconhecido. Paulo não foi reconhecido. Foi perseguido pela igreja, pelos religiosos, foi perseguido pelos gentios, pelo povo de Deus e pelos gentios. Nunca foi reconhecido e morreu decapitado. Só fazia o que foi chamado a ser feito. Acabou. Não quero saber se vão aclamar, se não vão. Tinha horas que, de repente, batem palma, vão bater palma, vão achar legal, vão. Mas a mesma multidão que diz, ora vem, bendito, hosana, bendito que vem em nome do Senhor, é a mesma que diz, crucifica-o. É a mesma multidão, não foi outra não, tá? A mesma multidão que aclamou a entrada em Jerusalém foi a mesma que pediu para crucificar. Então, não fica se iludindo com o homem, não. E frustrado, que ninguém me reconheceu, estive ali naquela igreja, fazia, acontecia, quem não fazia era, quem fazia não era, nunca fui chamado para nada. Irmãos, faz o que você tem que fazer. Faz o que você tem que fazer. Só faz o que você tem que fazer. Deus me deu o dom de ensinar, não posso negar isso. Deus me deu, e pode dar a qualquer um. E já deu a muitos, e pode dar a você também. Agora, eu só fazia o que tinha que ser feito. Não passei frente de ninguém, não subi nas costas de ninguém, não fui puxa-saco para poder, vou arrumar um lugarzinho lá junto ao pastor. Negativo, só fazia o que tinha que fazer. Muitas vezes ouvi aquela palavra, e ouço até hoje, galinha que põe ovos e não canta, vai para a panela. Eu estou pouco ligando, prefiro ir para a panela com Jesus do que ir para o pódio sem Jesus. Fico na panela no meu cantinho, não quero nem saber. Só fazendo o que tem que ser feito. Porque Deus me chamou e eu sei para que Ele me chamou. Acabou. Então eu não preciso. Aí a pessoa ficava, eu lá na porta, Satanás vinha. Satanás, irmão, só pode ser Satanás. Aí ficava, você não era para estar aqui não, você era para estar no lugar lá, presbítero lá. Eu lá na porta, trabalhador da igreja. Se Deus me chamou para ser trabalhador, não posso ser presbítero. Eu tenho que ficar onde Deus me chamou. E ficava lá na porta, ganhava minha oportunidade, ensinava na escola dominical, feliz da vida, pelo que fazia. À noite ia para o culto, ficava lá assistindo o culto. Acabou. O tempo de ficar calado foi aquele, o tempo de falar foi hoje. E quem mandou vocês ficarem aqui? Para me ouvir, né? Agora é o tempo de eu falar, né? Até espumar o canto da boca. Então, agora a terceira coisa importante, irmãos, que nós achamos, aqui é 1.3, não permita, irmão, não permita que a multidão atrapalhe a sua busca por socorro. Quem sabe onde o calo aperta é você que está usando o sapato. Eu não sei a tua dor. Para mim, eu estou com o sapato aqui, eu estou me sentindo confortável. Então, de repente, tem alguém aí que está com o sapato apertado, fala, meu Deus, para que eu coloquei esse sapato, essa sandália hoje? E você está aí sentindo uma dor e pensando assim, puxa, tinha que terminar logo. E eu não, estou tranquilo. Quem sabe onde aperta é você. Não deixe que alguém atrapalhe a sua busca pelo Senhor, por socorro. É você, irmãos. E tem gente que fica, não incomoda o mestre, não. Irmão, de novo, você vai lá na frente. Irmãos, quantas vezes te chamarem à frente, quantas vezes você vá à frente, até que o Senhor te socorra. Não dê ouvido a ninguém, não dê trela para ninguém, que tem gente que fala, tem gente que quer impedir que você seja curado, seja abençoado. Tem gente que quer impedir que você chegue até Jesus. Irmão, eu já vi muita gente ir, não aconteceu nada. Pelo contrário, morreu. Ainda mais aquele pastor ali, quando ele levanta a mão, a pessoa morre. Vá, até que Deus complete a vitória na sua vida. Não deixe, irmão. Se você parar para ouvir pessoas maldosas, muitas vezes, elas não deixarão você ser abençoado. Tá? Então, aquela mulher do fluxo de sangue, que está narrada aqui, e de Jairo, a multidão, irmãos, estava
comprimindo Jesus. Aí o que acontece? A mulher disse assim, se eu tão somente tocar nas suas vestes, ou seja, com essa história, eu ficarei sarada. Pronto, acabou. Determinou fazer, foi até o fim e saiu curado. Agora, se dependesse de A ou de B, daquele irmão, tem compaixão? Não, cada um ali, irmãos. Cada um, cada um para si e Deus para todos, né? Por todos, né? Então, olha, cada um estava pensando em si. Então, você pensa em você, busca a presença de Deus e não dê trela a quem quer te impedir. Porque tem gente que não faz e quer impedir. Na igreja, sempre vai ter esse tipo de pessoa. Tobias, Gesem, Sambalate. Tudo à toa. Não faz nada. Muro em ruína, tudo. Templo destruído, tudo. Aí, quando vem um para levantar o muro, aí começa, olha lá, quer se exibir. Ó. Aí começa a chegar junto. E aí? Tem alguma coisa que eu posso fazer aí? Por que não fez antes? Não já tinha visto ali? Faz antes. Irmãos, não dê trela, não. Não dê trela. Tem que fazer antes. Eu sei que tem pessoas que não têm iniciativa. Mas eu lembro quando eu cheguei, Ana lembra disso, chegamos um dia na escola dominical ali em Cabuíça, eu já era presbítero, e uns vândalos lá pegaram e jogaram uma pedra e quebraram a vidraça do vasculhante ali, lembra? Aí cheguei quando entrei, ficava a classe dos adultos assim no cantinho, né, que era dividido em classes. Aí entrei, aí cheio de vidro, e tinha um irmão sentado no banco da frente, que era um diácono, tinha sentado no banco da frente, e no meio daquele vidro todo, ele sentadinho lá quietinho. Aí eu cheguei, deu nem para ajoelhar. Aí eu fui lá atrás, onde tinha um banheirinho ali, não sei se ainda existe, embaixo. Aí eu fui lá atrás, peguei uma vassoura, peguei uma pá e fui lá para tirar. Aí quando eu estou tirando, ele, não, irmão, deixa que eu tiro, que eu que sou o diácono. Mas por que não tirou? Agora não, vou perder minha bênção por sua causa, não. Acabou. Ué, se ele já estava sentado ali quietinho, ele viu, está esperando que alguém se cortar? Está esperando alguém que seja trabalhador, então, já que ele é diácono, para tirar? Aqui aconteceu isso, irmãos. Uma vez aí, por falta de zeladoria, aí banheiro tudo cheio, ficou de um culto para outro, não sei se era dia de festa. Aí eu cheguei, fui catar e já tinha gente obreira aqui da igreja, fui catar peguei um saco para lixo e fui lá no banheiro catar, esvaziar os cestos e tal. Aí veio o irmão, não, pastor, quem tem que fazer isso sou eu. Por que não tinha feito? Se é ele que tem que fazer. Falei, agora deixa eu completar que eu vou receber minha bênção. Acabou. Dou para ninguém, irmãos. Dou para ninguém. Na hora do pagamento é meu, eu que fiz. Então, irmãos, faça aquilo que tem que ser feito, irmãos. Ninguém precisa aparecer, não. Agora, aproveita essas oportunidades e não deixa ninguém tirar a tua vitória, tua bênção. Vamos à frente um pouquinho, que eu já estou com o meu tempo praticamente esgotado, que hoje é o dia da ceia. As multidões que seguiam a Jesus. Irmãos, 3 tipos de pessoas dentre outros, faziam parte da multidão. Olha só, a multidão está ali. Eu lembro que uma vez já preguei sobre isso aqui, em João capítulo 6, mas nunca em Marcos capítulo 3, né? Em Marcos, mas em João capítulo 6. Mas 3 tipos de pessoas estavam ali daquela multidão. Vamos ver, talvez, espero que vocês não sejam um desses 3 tipos de pessoas no meio da igreja do povo de Deus. Primeiro, a multidão dos curiosos. Tem gente que só entra e só anda com o povo de Deus por curiosidade. Eles não eram convertidos. Eles estavam ali porque Jesus estava fazendo milagres e eles queriam ver. Não tem aquele negócio de ver de perto para contar certo. Eles são curiosos, eles querem ver acontecer. Irmãos, ande com Jesus porque ele te salvou. Não anda com Jesus por curiosidade, não. Eu quero ver o que ele vai fazer. Quero ver se vai ter milagre, vai ter streamlink, quero ver isso e aquilo. O que é isso, irmãos? Hoje as pessoas estão assim. Elas estão ansiosas
por algum mover do Espírito. O crente não pode viver por mover do Espírito. O crente tem que viver o que o Espírito Santo de Deus vive nele. O apóstolo Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que por Cristo viver nele, ele andava todo cheio de estranheza, como hoje nós vemos? O que está acontecendo com esse povo, irmãos? Que as pessoas estão brincando com Deus. As pessoas já saem de casa ensaiadas, dizendo que vai acontecer, que Deus, o céu vai baixar. Quem sou eu para dizer o que vai acontecer na igreja, irmãos? O estar na casa de Deus sempre será uma surpresa para o crente. A forma como Deus age é uma forma diferenciada. Teve um tempo, você sabe, está escrito em Atos capítulo 2, o povo estava sentado do jeito que nós estamos, orando assentado, talvez todos com medo, aliás, talvez não, todos com medo, por causa dos acontecidos, Jerusalém estava fervilhando de gente, então orando em silêncio, e de repente veio um vento, um som como de um vento, um som, não é um vento, um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu a casa e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Houve na história da igreja, irmãos, um homem que foi pregador do evangelho lá pelo século XVIII, e ele lia assim, ó, ele era míope, ele encostava a cara assim, ó, na Bíblia, e ele leu assim, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Parou. Hebreus 9, 27. Alguém gritou lá atrás. Morreu um. Uma pessoa morreu. Ele botou a cara na Bíblia de novo e leu o mesmo versículo. Leu. Outro grito. Morreu outro. Ele botou a cara de novo. Morreu outro. O povo caiu em pranto de arrependimento. Porque quem quer morrer assim? Quem quer ir para o inferno? Irmãos, o povo caiu em pranto. Sabe por quê? A ação não é o homem, é a ação do Espírito Santo de Deus. O outro pregou uma mensagem e eu posso pregar a mesma mensagem e pode não ter efeito nenhum. Ele pregou uma mensagem, pecadores vivos nas mãos de um Deus irado. As pessoas se agarravam às colunas da igreja porque viam o chão sumir e o inferno lá embaixo. E eu posso trazer essa mesma mensagem, esse mesmo sermão, com o mesmo texto, aliás, as mesmas palavras, que esse sermão é escrito, tá? Existe esse sermão. E não ter efeito nenhum. Porque quem faz é o Espírito Santo de Deus. Curiosidade matou o gato. Agora, pode matar uma irmã também, né? Então, é isso aí. Os curiosos não recebem muito de Deus, né? Eles veem, mas não recebem. Diferente daqueles que têm compromisso com o Senhor. Então, observa, os curiosos, eles admiravam a sua maneira de ensinar, a sua doutrina, seu poder de expulsar demônios, mas nada disso
surtir efeito para as suas vidas. Agora, existia a multidão dos desprovidos, aqueles que Jesus realmente teve compaixão, porque Jesus os via como ovelhas que não têm pastor. Pessoas que estavam ali, não é por curiosidade, eles não tinham realmente condições, e Deus, então, Jesus usou de grande compaixão sobre suas vidas. E a multidão de acusadores, muitos entre a multidão estavam ali sem um objetivo definido, sendo inimigos declarados de Jesus, que tem pessoas que andam conosco, que não são nós. Aliás, Jesus manda escrever uma carta a uma igreja que diz assim, olha, e tem uns aí que se dizem judeus e não são, são da sinagoga de Satanás. São pessoas satânicas dentro da casa de Deus. Só está aqui para perturbar. São pessoas que, como os fariseus, que nem entravam e nem deixavam ninguém entrar. Irmão, tem gente que não deixa entrar. Tem gente que tira. Eu já tive um obreiro aqui assim, que ele tirava as pessoas daqui. Enquanto Deus não tirou ele daqui, a igreja não ia. Ele tirava. Ué, tu vai ficar nessa igreja aqui? Essa igreja aqui, o pastor é assim, o pastor é só que chegavam aos meus ouvidos. E a gente não tinha iniciativa. Como vai chegar sem provas? Tem que esperar o tempo de Deus. Isso doeu. Esperar o tempo de Deus doeu. Mas Deus o tirou. Deus o tirou. Não foi eu quem o tirei, não. Deus o tirou e a igreja então cresceu. Ele ficava na porta. Tem gente assim, é espírito satânico. São pessoas que têm o espírito de Satanás. Eles não fazem e nem deixam os outros fazerem. Tá? E espero que não tenha nunca mais gente desse tipo assim, irmãos. Tá? Você viva a tua vida, saia em paz quando tiver que sair, deixa a porta aberta. Tem gente que fecha a porta com os 2 pés. Deixa a porta aberta, irmãos. Quando você sair, só encosta a porta assim, deixa ela para quando você precisar. Talvez você nunca precise, mas talvez você precise voltar. Talvez você precise voltar. Eu saí do Éden em 1991. Deixei a porta entreaberta. Entreaberta. E se eu precisar voltar hoje, eu posso voltar. Não tem problema nenhum. Se eu tiver que voltar, vou voltar para o meu lugarzinho lá. Acabou. A porta ficou lá entreaberta. Agora tem gente que não. Bate o pé. Nunca mais eu piso nessa terra. E não pisa mesmo, não. Para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus. Sai com a porta fechada com os 2 pés. Olha, cospe no prato que comeu. Porque onde você passou, Deus te abençoou. Irmãos, os 3 grupos entre a multidão. Claro, tem uma multidão, tem 3 tipos de pessoas. Agora, na multidão, Deus faz seleção. Deus faz seleção. Tem pessoas que têm mais afinidade com Jesus, então Jesus sabe o que está fazendo, e não é vamos dizer assim, é uma preferência, não, tal, aquela pessoa ali é uma queridinha do Senhor, negativos. De acordo com o chamado, a vocação, Deus faz a distinção. Eu sempre digo que todos aqui somos iguais, não somos? Todos somos iguais. Mas, irmãos, querendo ou não, e não está em mim, irmãos, eu tenho maior responsabilidade. E o Senhor falará comigo para falar com vocês. Não tem jeito. Não é que eu queira, não. Queria que Deus falasse. Não tem jeito. E tem gente que é arrogância e fala, não, Deus pode falar comigo, que falou com ele, pode falar comigo. Não é assim que funciona. Queria que fosse, mas não é. Arão e Miriam se equivocaram com isso. Somos mais velhos do que Moisés. Como Deus fala com ele, não fala com a gente? Você profetiza, eu sou sacerdote. Deus também fala com a gente, vamos lá peitar ele. Aí o Senhor foi, deu-lhe uma trava em Arão e Miriam, falou assim, eu falo sim com vocês, falo com sonho. Quando vocês estão dormindo, eu falo com vocês. Agora, com Moisés não falo, ele é acordado, é cara a cara. E pronto, ainda deu uma punição neles, além de chamar a atenção. Irmão, Deus fala contigo dormindo. Então ele tem que falar comigo acordado, porque ele me chamou para cuidar do rebanho. E não é arrogância, não. Não estou falando com arrogância. Pelo contrário, queria, como Moisés fala, quem dera se todos profetizassem Israel.
Mas não adianta. Se Deus chamou um, ele designou aquele um e deu um pouquinho mais para ele. Um pouquinho mais, não é para ele ser melhor, não. É porque Deus precisa de alguém para liderar. Ele lidera através de pessoas. Fez isso com Davi, fez isso com Salomão. Salomão, vou te dar sabedoria para governar o povo. Acabou. Podia ter gente inteligente? Tinha. Que fizeram o templo lá, a Oliabe. Deus colocou do espírito dele naquele homem. Aquele homem foi inteligentíssimo para fazer as coisas de Deus. E como fez lá perdão, acho que eu estou até fazendo uma inversão, né? Como fez também lá no tabernáculo, fazer coisas tremendas. Agora, irmãos, Deus deu um pouquinho mais ao líder. Acabou. A responsabilidade é maior. E quando Deus quer falar, aí você que acha que todo mundo é igual, mas entenda a diferença, a hierarquia, ela é de Deus. Aí quando Deus quer falar, ele diz assim, escreve aos membros da igreja que estão lá. Foi assim? Não, escreve ao mensageiro da igreja. Quem é o mensageiro? É o que nós chamamos de pastor. Ao mensageiro da igreja. Ah, mas eu prego melhor do que ele. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum se tem um obreiro que pregue melhor do que o pastor. Mas quando Deus quiser tratar, vai tratar com o pastor e não é com o pregador. Deus não trata com o pregador, ele trata com o pastor da igreja. Tá? Isso que está escrito na Bíblia. E ele não diz assim, eu vou colocar um pregador que pregue bem para vocês. Vou colocar pastores que apacentem segundo o meu coração. Não é pregador, não. Pregador é outra história, tá? Então, tem gente que, porque prega ou canta, acha que é melhor. Não tem nada de melhor aqui. Então, os 3 grupos entre a multidão que se destacavam. 70 discípulos, que você sabe a história, mais bem narrada por Lucas, capítulo 10, que designou 70 discípulos e mandou-os de 2 em 2, deu autoridade para pregar, para abençoar a casa, para curar, para libertar os oprimidos. 70 discípulos. Alguém sabe quais os nomes? Ninguém sabe. Está vendo? No anonimato, fizeram somente o que o Senhor quis que fizessem. Destacam-se ainda, dentre esses, 12 discípulos. 12 discípulos que se tornaram os 12 apóstolos. 12 apóstolos, para nós, é extrema autoridade. Apóstolo é missionário. São enviados por Deus. Hoje as pessoas estão pegando esse título para si como se fosse uma autoridade maior, né? Ele é pastor, mas ele não. Pastor todo mundo é. Pastor, meu Deus do céu, tem pastor aí, irmãos. A balde. Então ele fala assim, sou apóstolo a partir de hoje. Irmãos, o que é isso? Apóstolo é enviado por Deus com uma missão. É o que nós chamamos de missionário. São os plantadores de igreja. E o Senhor designou 12 plantadores de igreja. Eles fariam essa igreja crescer. Agora, e depois ainda chamou mais um, o apóstolo Paulo, né? Agora, dentre 70, tirou 12, e dentre 12, tirou 3. Pedro, Tiago e João. Bom, então Jesus aí tem seus queridinhos. Não. Pedro, Tiago e João, o Senhor trataria de uma forma especial para a missão que fora lhes dada. Específica. Pedro, Tiago e João. Então, a este deu um pouquinho mais. Eles tiveram mais experiência do que os outros 9. E esses 12 tiveram mais experiência do que os 70. Está vendo? É assim que funciona. Não fica frustrado, não. Eu queria ter. Só pedir. Paulo falou, aquele que quer, pode pedir dons espirituais. E aquele que almeja o episcopado, a liderança, o pastoreio, pede ao Senhor isso. Não tem problema nenhum você pedir. Agora, irmãos, não peça o que Deus não quer para você. Não peça o que Deus não quer para você. Peça só o que Deus quer. Senhor, eu tenho até vontade, mas seja feita a tua vontade. O que será que você aguenta?
Lembra que alguém falou, Jesus falou assim, se vocês puderem beber do cálice que eu bebo, porque tem, irmãos, às vezes você olha para o título, você olha para a pessoa que está na liderança. Hoje tem uma gama de pessoas aí que queriam estar em destaque. Não queira ter destaque. Não queira ter destaque. Eu sou parte de uma geração que aprendeu a servir. Aprendeu a servir. Claro, posso mudar o comportamento? Posso, que muitos da minha geração hoje são servidos e não servem. Agora, posso, irmãos, mas eu não aprendi a desejar além daquilo que Deus quis para a minha vida. Nunca desejei cargo ministerial, nunca. Eu era feliz só com aquilo que Deus me dava. Minha função na igreja era servir, servir a ceia, preparar a mesa de ceia, e dar aula na escola dominical. Isso que eu gostava de fazer. Aí fazia isso. Não dirigia culto. Por isso que eu nem tenho hábito de dirigir culto. Não dirigia culto. Depois fui posto num ponto de pregação, aí sim, tinha que dirigir o culto. Só tinha eu. Tinha que dirigir toda quarta e sexta, né? Depois fui posto numa congregação pequena, tinha que dirigir o culto também. Mas hoje eu não tenho assim, vontade de dirigir culto, essas coisas, nada disso. Eu tenho vontade de ensinar, de pregar, porque é aquilo que Deus me chamou a fazer. E eu digo pregar não é pregar não, tá, irmãos? É aquela pregação de terra, areia, cimento, nada disso. Essas coisas aí não passam nem na minha cabeça. Isso aí é só no material de construção. E hoje é dia de folga, é domingo, né? Então não trabalho. Mas tem gente que gosta, né? Então, os 3 discípulos que se destacaram entre a multidão, Pedro, Tiago e João, que estiveram a seu lado na ressurreição da filha de Jairo, em vários fatores, né, para aprender um pouquinho mais e poder transmitir mais do Senhor para o povo que ele queria designar. Então, vamos só ler que eu já passei aqui uns minutinhos, a conclusão que diz assim: Jesus estava sempre atento aos necessitados e carentes, mas, mesmo entre a multidão. Assim vimos que o nosso Senhor Jesus lidou com as multidões com compaixão, mas também com discernimento, pois muitos que o seguiam não tinham propósito de serem seus discípulos. Está vendo? Compaixão, mas também discernimento. Não acredite em tudo e não acredite em todos. E vou te dizer uma coisa, irmãos, pastor vai prestar conta de ovelhas, de bodes não. Porque tem gente que está entre a multidão e fica, o pastor vai prestar conta que eu estou fora da igreja porque ele fez isso. O pastor não presta conta disso. O pastor presta conta de ovelhas, não de bode. Está lá fora que é bode. Que ovelha, irmão, não olha para o homem. Ela não se frustra com aquilo que lhe fazem. Ela olha para Jesus, que é autor e consumador da fé. Se eu fosse olhar para o homem, já tinha parado há muito tempo. Tá? Então, pastor nenhum, nem o meu pastor presidente, vai prestar conta de mim se eu me portar como bode. Agora, na condição de ovelha, ele prestará conta de mim. E na condição de ovelha, eu prestarei conta de vocês. Agora, de bode, aí já é do cão. Eu não tenho nada com isso. Não fui chamado para pastorear bodes, fui chamado para pastorear ovelhas. E ovelha, irmãos, tem uma característica. Ela é obediente. Nunca quer andar só. Quer sempre ter o respeito do seu líder. Tá? Então, fique de pé neste momento. Nós estaremos agradecendo o Senhor por esta oportunidade.